nome é Silvia, eu sou enfermeira, sou docente da Faculdade Peruíbe, nos cursos de enfermagem e fisioterapia. E eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês a respeito da escala de Coma de Glasgow, né? A escala de Coma de Glasgow foi montada em 1974 por dois pesquisadores em Glasgow, na Escócia, e ela veio para ajudar a mensurar o nível de consciência dos pacientes, né? Então, em quem que essa escala pode ser utilizada? Em todo paciente que tem alteração de nível de consciência. Ela é mais utilizada nos pacientes traumáticos, né? Mas ela pode ser usada em qualquer paciente com alteração de consciência. Então, eu queria comentar algumas coisas a respeito de algumas dúvidas que os alunos têm, né? Porque a escala de Coma de Glasgow original, ela avalia o paciente por 3 parâmetros: abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. O mínimo da escala é 3, né? Porque você vai somar, na hora de fazer o cálculo da escala, você vai somar o quanto deu em cada indicador. Então, na abertura ocular, você tem 4 para resposta espontânea, para abertura ocular espontânea, 3 com estímulo verbal, 2 com estímulo doloroso e 1 quando o paciente não tem nenhuma resposta. E aí, essa escala vinha recebendo críticas por conta justamente do nenhuma resposta, porque aquele paciente traumático que tem hematoma nos 2 olhos, ou ele tem o inchaço nos 2 olhos, ele não vai ter abertura ocular. Na melhor resposta verbal, o paciente recebe nota 5 se ele está orientado, 4 se ele está confuso, 3 se ele fala palavras impróprias, 2 para sons incompreensíveis e 1 para nenhuma resposta. E aí vem outra crítica a essa escala original por conta da nenhuma resposta, porque o paciente intubado, ele não vai ter resposta verbal. Então, ele deveria ser avaliado, pontuado com 1, certo? Isso é uma das coisas que os enfermeiros costumam errar na hora de fazer a pontuação, né? Porque muitas vezes o paciente ele está acordado, ele está intubado, mas ele responde algumas coisas com algumas palavras. Então, você não pode dizer que esse paciente está orientado se ele responde só com sim ou não, que a gente consegue perceber, né, pelos lábios do paciente, né, apesar do tubo. Então, sempre que o paciente está intubado ou tracostomizado, ele recebe nota 1. Na melhor resposta motora, ele recebe nota 6 se ele obedece aos comandos, 5 se ele localiza e retira o estímulo, 4 se ele tiver uma retirada inespecífica, 3 se ele responde em flexão, e aí é uma flexão patológica, 2 se ele responde em extensão, que é a extensão patológica também, que é a descerebração, e 1 se ele não tem nenhuma resposta, né? Então, gente, aqui na melhor resposta motora, o que os enfermeiros mais confundem é a localização e retirada do estímulo, né? Então, o paciente, quando você faz um estímulo doloroso, ele vai com a mão dele, primeiro ele vai fazer uma retirada inespecífica, né? Porque ele vai sentir, você vai fazer um estímulo doloroso, ele vai ter dor, ele vai puxar, mas com a outra mão ele vai tentar tirar a fonte do estímulo que está gerando dor, né? Então, esse é a nota 5, né? Então, gente, o paciente, por exemplo, que está entubado e ele começa a acordar, não existe coisa que deve ser mais incômoda do que um tubo. Então, esse paciente que está entubado, ele vai tentar arrancar o tubo. Então, só isso já é uma localização e retirada de estímulo. Se a gente for pensar bem, eu não preciso fazer estímulo doloroso nenhum para testar isso, né? Se o paciente tenta retirar a fonte da dor, tá bom? Então, gente, eu tô falando da escala de Coma de Glasgow, a original, né? Porque ela ainda está sendo usada, né? Então, se somar os scores de cada da abertura ocular, da melhor resposta verbal, da melhor resposta motora, o mínimo dessa escala é 3 e o máximo é 15. Mas em 2018,
ela foi revisada. E aí eles fizeram uma nova escala contando as pupilas também, porque as pupilas são um grande indicador de gravidade de lesão, né? Então, o que mudou na nova escala, né? Que chama Glasgow Pupilas, né? O que mudou foi que a nomenclatura mudou alguma coisa. Então, na abertura ocular 4 é nota para abertura ocular espontânea, 3 ao som, então não é mais estímulo verbal, 2 a pressão, que antigamente era estímulo doloroso, né? 1 é ausente, e a gente tem aí o NT, que é o não testável, que é justamente para aquele paciente que está ou com edema ou com hematoma, né, de pálpebra e não consegue abrir os olhos, tá? Então aí é o NT não testável. Na resposta verbal, 5 para o orientado, 4 para confuso, 3 para palavras, se o paciente só fala algumas poucas palavras, 2 para sons, ou seja, ele consegue falar algum tipo de som, mas não nada que seja que a gente consiga entender. 1 para ausente, e aí de novo o não testável, é o NT, que é o não testável, que é justamente para o paciente que está entubado ou traqueostomizado. Na reação motora, ele tem nota 6 se ele se ele responde ordens motoras por ordem verbal, né, a ordem. 5 é localizadora, certo? Que antes era retirada e localização. 4 para flexão normal. 3 para flexão anormal. 2 para extensão. 1 para ausente. E aí vem o NT não testável, né? Então, ela ficou um pouquinho mais fácil de ser entendida, ou seja, quais comandos que realmente devem ser dados ao paciente. E na reação pupilar, a gente vai pontuar com 2 se o paciente não tem reação de pupila, tá? Se a gente testa com uma lanterninha e ele não tem reação pupilar, reação fotomotora. Então, 2 para inexistente, 1 para parcial, ou seja, se apenas uma das pupilas tem reação, e 0 para completa, ou seja, ele tem reação pupilar nos dois olhos, tá? Então, como é que ficou o cálculo da escala? Ficou a Glasgow, né? A soma da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, menos o valor que deu a reação pupilar, tá? Então, um exemplo, um paciente que está com uma Glasgow de 6, ou seja, ele tem abertura ocular de 1, resposta verbal de 2 e resposta motora de 3, e as pupilas dele, ele não tem reatividade, que é 2. Então, a Glasgow era 6, menos 2 ficou 4, tá? Então, essas foram as alterações que a escala de coma de Glasgow sofreu, né? Que por uma atualização em 2018, tá? Então, a Glasgow Pupilas não está sendo utilizada em todos os lugares ainda, né? Mas conforme as pesquisas vão sendo realizadas, é bem provável que ela venha a substituir completamente a escala de coma de Glasgow, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Um forte abraço a todos e muito obrigada.